Minha gente querida, bem-vindos, muita paz, muita alegria, muito amor, muita luz em nossos caminhos por essa vida. Vamos começar as nossas leituras de hoje com uma frase de Meimei que está no livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. E assim caminhará na estrada terrestre, aprendendo a amar e a construir, a auxiliar e suportar com heroísmo e paciência, até que se ausente do plano físico na luz da vitória sobre si mesmo. E se você perguntar ao Senhor da vida o porquê de tudo isso, ele lhe dirá certamente: sim, te enviei os necessitados do mundo para que você pudesse igualmente atender à sua necessidade de elevação. Então a gente vê aqui porque a gente sofre, porque a gente tem que passar por dificuldades. É para aprender a amar, para aprender a construir, para auxiliar, suportar com heroísmo e paciência, porque Deus nos enviou junto aos necessitados do mundo, para a gente poder evoluir também. E isso é lindo, né? Muito justo, muito legal. Então vamos para o Livro dos Espíritos. É a última pergunta do item Assassínios, no capítulo da Lei de Destruição. A gente tinha feito a pergunta sobre o que era pior, o que era mais condenável, o parricídio ou o infanticídio. E logo depois ele pergunta: como se explica entre alguns povos, até adiantado sob o ponto de vista intelectual, que o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? E o Espírito de Verdade responde: o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que tem vivido muito sem se melhorar, apenas sabe. E é o que a gente mais vê por aí, né? Gente que tem conhecimento, de muitos saberes da vida, mas ainda não aprenderam a ser bons, ainda não chegaram à evolução moral. A intelectual está desenvolvida, mas ainda falta um caminho longo a percorrer no desenvolvimento espiritual. No livro O Céu e o Inferno, Kardec vai falar agora sobre o inferno cristão imitado do inferno pagão. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material como base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danaides, Danaides está aqui na nota da editora, as 50 filhas de Danaus, rei de Argos, com exceção de uma, mataram seus maridos na noite de núpcias e foram condenadas a encher
eternamente no inferno, um tonel sem fundo. Aí vai falar vários tipos, né? A roda de Ixion. Por caluniar Zeus, Ixion foi fulminado por um raio e lançado no Tártaro, onde foi preso a uma roda em chamas e condenado a girar nela pela eternidade. O rochedo de Sísifo. Por assaltar os viajantes, Zeus condenou Sísifo ao Tártaro e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma pedra até o lugar mais alto da montanha, de onde ela sempre rola de volta. Então, esses 3 casos, o tonel das Danaides, a roda de Ixion e o rochedo de Sísifo, eram os suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Os pagãos jamais descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. E aqui tem uma citação de Tomás de Aquino. Os bem-aventurados, sem deixarem o lugar que ocupam, poderão se afastar de certo modo em razão de seu dom de inteligência e da vista distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados e, vendo-os, não somente serão insensíveis à dor, mas ficarão até repletos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Os cristãos têm como os pagãos o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe couber em partilha, sem ser mau. Retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque era essa a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo, que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se perguntado mesmo se seria um fogo de betume. O inferno cristão nada cede, pois ao inferno pagão. Então a gente já começa aqui a fazer o estudo sobre a concepção do inferno que foi difundida pela Igreja Católica. E assim terminamos as nossas leituras com uma trovinha do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier, e assinada por Newton da Cruz. Toda ofensa contra o amor, pedras urzindo em vão, ressentimento guardado, vinagre no coração. Quem jamais erra no mundo guarda a vida em luz e prece, mas não censure nos outros aquilo que desconhece. Então vamos iniciar a nossa prece com a mensagem de Albino Teixeira do livro Caminho Espírita, psicografado por Chico Xavier, para a gente ir aquietando nosso espírito, nosso pensamento, para podermos entrar em contato com a nossa essência divina. Irmão, faça de cada ensinamento que recebe uma instrução do plano superior. De cada tarefa, por mínima que seja, uma realização em que deixe os melhores sinais da sua presença. Faz de cada conversão um entendimento construtivo. De cada conversação, um mensageiro da sua cooperação no levantamento da felicidade geral. De cada relação nova, uma sementeira de bênçãos. De cada necessitado, um irmão que espera seu auxílio
em nome da paternidade divina. De cada desapontamento, um teste de compreensão. De cada experiência, um ensejo de aprender. Faz de cada hora uma oportunidade de servir. Companheiro da Terra, você é o viajor em trânsito na hospedaria do mundo. Guarde o coração e a consciência na prática do bem, de tal modo que possa receber, com o despertar de cada manhã, um novo renascimento na casa física e no descanso de cada noite, um ensaio de regresso tranquilo ao seu lar verdadeiro na vida espiritual. E assim, Senhor, nós te pedimos que nos ajude a manter os bons pensamentos, as boas energias, as boas vibrações em todos os momentos de nossa vida, em cada conversa, em cada lazer, em cada trabalho que precisamos fazer, em cada momento, em cada minuto da nossa vida, que seja feito para o bem, que seja aproveitado para aprendermos, para exercitarmos o amor, para compreendermos os nossos irmãos em cada momento de dificuldade nossa ou deles, para que possamos aprender a amar com toda a intensidade, com todo o nosso coração, compreendendo que cada um tem a sua evolução, que cada um de nós erramos, aprendemos e estamos aqui nessa vida para isso, para recuperar os nossos erros, para refazer aquilo que nós fizemos de errado e beneficiarmos aqueles a quem prejudicamos alguma vez, em alguma vida, ou mesmo nessa vida presente que nós estamos. Que tenhamos consciência da nossa missão aqui nessa terra, que é de amar, de viver com amor e de aprender e evoluir cada vez mais. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que abençoe a todos os nossos irmãos, que envie as nossas vibrações de amor para todos os necessitados. Obrigada, Senhor. Que assim seja.